Obrigada, senhor presidente. Ainda no tema do decreto baixado pelo senhor governador após a reforma da Previdência, determinando desconto nas aposentadorias já estabelecidas que sejam inferiores ao teto do INSS, gostaria só de trazer uma informação. Os senhores se recordam que eu expliquei o que foi efetivamente aprovado mediante a reforma e que a previsão da cobrança das aposentadorias de quem ganhava abaixo do teto era na eventualidade de haver um déficit específico, porque o déficit genérico já tinha sido aquele que propiciou a reforma da Previdência. Disse aos senhores que fui fazer uma reunião com o secretário Mauro Ricardo e ele deixou claro que não voltaria atrás na cobrança dessa porcentagem na aposentadoria de quem recebe menos do que o teto. Na oportunidade, estavam presentes representantes da SPPrev que disseram que em outros estados essa cobrança já estava sendo feita. Passaram uma lista de estados, nós analisamos, a informação é verdadeira, porém, um dos estados apontados na reunião foi o Paraná. E, a não ser que eu esteja equivocada e que haja outras normas, para além desta aqui que eu tive acesso, no Paraná, a verificação do déficit e do desconto, ela não é feita por meio de decreto, ela é feita diretamente na lei da reforma. E a previsão é de que, enquanto houver déficit atuarial no âmbito do regime próprio de previdência do Estado, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere 3 salários mínimos nacionais. Por que eu estou frisando isso? Porque, na reunião, a informação que eu recebi era de que todos os estados, esses estados, de uma listinha, estavam cobrando a partir de um salário mínimo. E eu lembro bem que eu ponderei, um salário mínimo é muito pouco. Nós não podemos trabalhar com 3 salários mínimos, e eles disseram que não, que teriam que seguir essa regra. No Paraná, a não ser que haja um decreto governamental mudando esta previsão aqui, tá? Fala-se em 3 salários mínimos. Da mesma maneira, nessa reunião e nas complementações posteriores, os representantes da SPPrev e o próprio senhor secretário deram como exemplo o estado do Mato Grosso. No Mato Grosso, diferentemente do que está acontecendo aqui, a determinação não foi estabelecida por meio de decreto. Eu tenho insistido nesse ponto, esse ponto é relevante. E, na lei, eles dizem que ficam isentos de contribuição estabelecida os segurados do regime próprio da Previdência, cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$3.000. Esse é o dispositivo que fala desse déficit especial. Então, em havendo esse déficit especial, que foi reconhecido por lei, poder-se-ia descontar, na verdade, provavelmente já estão descontando, no Mato Grosso, aqueles salários, aqueles proventos de aposentadoria inferiores a R$3.000. Então, essa informação me parece importante, porque eu falei aqui na tribuna, falei na reunião, o déficit que ficou previsto na reforma da Previdência, autorizando uma cobrança daqueles que recebem abaixo do teto, há de ser um déficit diferenciado do déficit que autorizou a própria reforma. Porque senão não teria sentido. Se o déficit já fosse o da reforma, seria feita uma previsão direta e não deixar margem para se baixar esse desconto por meio de decreto. Os próprios estados apontados como exemplo na reunião que eu mencionei são prova de que eu tenho razão. Porque nesses estados, a determinação desse desconto já foi feita na própria reforma, por meio de lei. O reconhecimento do déficit foi feito na própria reforma. Não se deixou para uma oportunidade futura, que obviamente não poderia ser um mês depois, porque senão essa casa já teria tratado do tema. E
Nestes 2 estados, trazidos como exemplo pela própria SPPrev, os descontos não acontecem a partir de um salário mínimo, ou seja, passando um salário mínimo. Eles acontecem ou a partir de 3 salários, que foi, inclusive, uma das propostas que eu fiz na reunião, ou a partir de R$3.000. Tá? Eu quero trazer esse registro para que nós possamos primar pela transparência nesse debate. É um debate importante. Como eu disse, são muitos os e-mails, é impossível responder todos os e-mails. Eu sei que as pessoas, às vezes, ficam magoadas, escrevem novamente dizendo que não obtiveram resposta, mas eu vou fazendo os esclarecimentos paulatinamente, conforme as informações vão sendo acessadas aqui na tribuna. E eu entendo que, para o debate jurídico, inclusive, em torno dessa matéria, estas informações são importantes. A situação nos estados apontados como exemplo pela própria SPPrev e pelo governo, essa situação é diferente, sob o ponto de vista jurídico e também em termos de valores passíveis de descontos, ao meu ver, da maneira como feitos, e nos montantes como feitos, indevidos. Muito obrigada, senhor presidente.